Você tem amigos de verdade? Ou será que são só aqueles chegados de sempre, que você chama de amigo, mas que, na real, estão só esperando a hora certa para te dar um banho de água fria, te fazer uma rasteira ou te usar como um degrau? Carl Jung, um dos maiores psicólogos que o mundo já viu, dedicou anos da vida dele a estudar a fundo o que separa uma amizade de verdade de uma amizade de mentira. E o que ele descobriu é devastador. A maioria das pessoas passa a vida inteira enganada, cercada de falsos amigos, sem nunca perceber a farsa, porque esses falsos amigos são especialistas em parecer gente boa, até a hora que você realmente precisa deles, e aí, bum! A verdade te acerta como um soco no estômago. Eles nunca estiveram ali por você. Jung descobriu que as amizades falsas são uma das maiores fontes de sofrimento que existe. Porque quando você acredita que tem apoio, quando você acredita que tem gente que se importa de verdade, quando você acredita que não está sozinho nessa jornada e de repente descobre que era tudo uma ilusão, o impacto emocional é devastador. Pior do que nunca ter tido amigos. É descobrir que os amigos que você tinha eram falsos o tempo todo. Neste vídeo, você vai desvendar as 5 diferenças cruciais entre amigos de verdade e amigos de mentira. Diferenças que Carl Jung identificou como sinais infalíveis de uma amizade autêntica, porque amigos de verdade fazem certas coisas que os falsos simplesmente não conseguem fazer, não por maldade, mas porque lhes falta a capacidade emocional, a profundidade de caráter ou o amor genuíno que a situação exige. Mas, antes de seguir em frente, preciso te avisar. Este vídeo pode doer, porque você vai olhar para as suas amizades agora e vai começar a enxergar coisas que talvez prefira ignorar. Vai reconhecer padrões, vai se lembrar de momentos específicos, vai finalmente entender por que se sentiu tão sozinho, mesmo no meio da multidão. E essa consciência dói, mas também liberta. Porque você merece ter amigos de verdade e não apenas miragens. Jung nos ensinou que uma das maiores provas de coragem que podemos dar é encarar nossas relações com honestidade brutal. Parar de fingir que amizades superficiais são profundas. Parar de aceitar migalhas de atenção como se fossem amor de verdade. Parar de chamar de parça quem só aparece quando precisa de um favor. Então é exatamente isso que vamos fazer. Vamos botar os pingos nos is das 5 diferenças e você vai decidir quem realmente merece um lugar na sua vida. E agora, se você já se sentiu abandonado por alguém que chamava de amigo, se já foi traído pelas costas, se já descobriu que tinha gente falando mal de você pelas costas, se já se sentiu um ET no meio de um bando de amigos, escuta isso. A culpa não foi sua. Você só não sabia diferenciar o joio do trigo. Mas agora você vai aprender. E nunca mais vai gastar seu tempo, sua energia e seu coração com quem não merece nem um pouquinho. Primeira diferença: amigos de verdade celebram as suas vitórias. Os falsos sentem inveja disfarçada. Carl Jung foi um dos primeiros psicólogos a estudar a fundo como a inveja destrói relacionamentos. E ele chegou a uma conclusão fundamental. Amigos de verdade têm a maturidade emocional para vibrar de alegria genuína com as suas conquistas. Os falsos, não. Eles até tentam botar um sorriso no rosto para fingir que estão felizes por você. Mas o que eles sentem lá dentro é inveja, azedume, competição. Jung explicou que isso acontece porque os amigos falsos têm um ego frágil. Quando você cresce, quando você conquista, quando você brilha, isso vira uma ameaça para a autoimagem deles. Então,
Em vez de te aplaudir, eles se sentem inferiores. E essa sensação se manifesta em atitudes específicas que acabam entregando a falsidade. Olha só como amigos verdadeiros e falsos reagem às suas vitórias. Amigo de verdade, você é promovido no trabalho. Ele comemora com você de coração. Quer saber todos os detalhes. Se sente orgulhoso. Te dá o maior incentivo. Compartilha a sua alegria como se fosse dele. Amigo falso, você é promovido no trabalho. Ele te dá os parabéns com a maior força e logo muda de assunto. Ou pior, diminui a sua conquista dizendo que você teve sorte, que conhece as pessoas certas, que o momento era perfeito, sempre tem um mais para estragar a sua felicidade. Amigo de verdade, você está em plena forma, feliz com seu corpo. Ele te elogia de verdade, te dá o maior apoio. Quer saber qual é a sua rotina? Se inspira em você de forma saudável. Amigo falso, você está sarado. Ele solta uns comentários tipo: cuidado para não virar um neurótico. Você está ficando obcecado, hein? Ah, mas aí é fácil, deve ser genética. Sempre um jeito de diminuir em vez de celebrar. Amigo de verdade, você compra alguma coisa que queria muito. Ele fica feliz por você, quer ver o que você comprou, faz um monte de perguntas, compartilha a sua empolgação. Amigo falso, você compra algo legal, ele diz: nossa, quanto você gastou nessa bobagem? Eu jamais gastaria tanto dinheiro com isso. É meio exagerado, não acha? Transformando a sua alegria em culpa. Jung observou que os amigos de verdade conseguem vibrar com as suas vitórias porque se sentem seguros de si mesmos. O seu sucesso não ameaça quem eles são. Já os amigos falsos vivem numa competição constante. Então, cada vitória sua é uma derrota, na cabeça deles. Isso vaza em comentários envenenados, que vêm disfarçados de preocupação ou brincadeira. Uma moça me contou que, sempre que ela tinha alguma notícia boa para contar para a melhor amiga, a amiga simplesmente mudava de assunto rapidinho, ou começava a descarregar uma avalanche de problemas pessoais. Nunca rolava uma comemoração de verdade. Quando a moça ficou noiva, a amiga disse: parabéns. Mas logo começou a listar todos os problemas de casamentos que ela conhecia. Quando a moça foi promovida, a amiga disse: cuidado com o estresse, você pode se queimar no trabalho. A moça achava que a amiga estava apenas preocupada, mas Jung diria: era inveja, disfarçada de cuidado. Amigos de verdade não sabotam a sua alegria. Eles a amplificam. A segunda diferença vai te fazer repensar quem realmente está do seu lado. Segunda diferença: amigos de verdade aparecem na dor. Os falsos somem quando você precisa. Carl Jung descobriu que a verdadeira prova de uma amizade não está nos momentos bons. Nesses momentos, qualquer um aparece. Quando você está feliz, bem-sucedido, cheio de energia, a verdadeira prova está nos momentos de dor, de crise, de fragilidade. É aí que os amigos de verdade mostram o seu valor. E é aí que os amigos falsos evaporam. Jung ensinou que os amigos falsos são amigos de conveniência. Eles gostam de você quando você acrescenta alguma coisa na vida deles. Diversão, status, contatos, entretenimento. Mas quando você precisa deles, quando você está no fundo do poço, triste, perdido, doente, eles sumem. Porque o relacionamento agora exige dar e não apenas receber, e amigos falsos não dão, só pegam. Veja só a diferença absurda em momentos de crise. Situação: você está passando por uma perda terrível, uma morte na família, um luto. Amigo de verdade aparece na sua casa.
traz comida, senta com você em silêncio, não tem medo da sua dor, está presente, te ouve chorar, volta no dia seguinte e no outro, fica do seu lado até você se sentir melhor. Amigo falso, manda uma mensagem. Meu sentimento, se precisar de alguma coisa, me chama. E nunca mais aparece. Quando você tenta falar sobre a sua dor, ele muda de assunto. Desaparece até você voltar a ser divertido de novo. Situação: você está desempregado, passando por dificuldades financeiras. Amigo de verdade, oferece ajuda concreta. Já parou para pensar se aqueles camaradas que te cercam são de verdade seus chegados? Ou se são só colegas de ocasião, esperando o momento certo para te deixar na mão, te apunhalar pelas costas ou te usar de escada? Carl Jung, um gigante da psicologia, dedicou anos para entender a diferença entre amizades sinceras e aquelas que são pura fachada. E a conclusão dele foi de arrasar. A maioria das pessoas passa a vida inteira iludida, cercada de falsos amigos, sem nem desconfiar, porque esses amigos são mestres em esconder a real, até a hora que você mais precisa deles. E aí, a verdade explode na sua cara. Eles nunca estiveram do seu lado de verdade. Indicam os bicos, emprestam uma grana sem cobrar juros, te chama para sair e ainda insiste em pagar a conta, sem te deixar constrangido. Tá ali do seu lado, te dando aquela força enquanto você se levanta de novo. O camarada falso para de te dar um alô para um rolê. Você virou um peso, porque não pode bancar a sua parte, sumiu até você ter dinheiro de novo. E quando você dá a volta por cima, aparece de novo, como se nada tivesse acontecido. Que cara de pau, hein? Situação: você tá de cama, doente, precisando de um help. O camarada verdadeiro vai te visitar, leva aquele remedinho salvador, faz umas comprinhas para você não passar perrengue, liga para saber como você está, cuida de você como se fosse da família. O camarada falso manda um melhoras por zap e some no mapa. Tá com medo de pegar o seu Zika, ou simplesmente não quer perder tempo com alguém que não tá podendo oferecer uns bons momentos. Carl Jung percebeu que os falsos amigos funcionam na base da troca. Enquanto você está rendendo, eles ficam por perto. Mas quando você precisa, em vez de oferecer, eles dão no pé. Já os amigos de verdade agem por amor incondicional. Tão presentes na alegria e na tristeza, na conquista e no fracasso, na força e na fraqueza. Um cara me contou que, quando descobriu que estava com uma doença séria, ele tinha uns 8 camaradas. Durante o tratamento, de que durou uns 6 meses, só um apareceu, só um foi lá visitá-lo, só um se importou de verdade. Os outros 7 sumiram. Alguns mandavam uma mensagenzinha de vez em quando. Mas ninguém estava ali para valer. Quando ele se curou, os 7 voltaram, como se nada tivesse rolado, querendo reatar a amizade. Mas o cara aprendeu a lição de Carl Jung. É na crise que a gente vê quem são os amigos de verdade. E ele tinha só um, o resto era só conhecido de conveniência. Carl Jung ensinou: quer saber quem são seus verdadeiros chegados? Espera a tempestade chegar, porque é no escuro que a gente enxerga quem carrega a luz pra gente. Mas tem uma terceira diferença, que é ainda mais reveladora. Terceira diferença: os amigos verdadeiros falam umas verdades duras, já os falsos só te bajulam. Carl Jung foi um dos primeiros a estudar a diferença entre um elogio sincero e uma babação de ovo vazia. E ele descobriu uma parada surpreendente. Os amigos de verdade não concordam com tudo que você fala. Eles gostam de você o suficiente para te contar umas verdades que doem, umas verdades que você precisa ouvir. Mesmo que não goste, porque eles se importam com o seu crescimento, não só com a sua aprovação. Os falsos amigos
por outro lado, nunca te metem o dedo na cara, nunca discordam, nunca te desafiam. Por quê? Porque eles não estão nem aí para você de verdade. Eles querem manter a relação ali, tranquila e sem estresse. Então eles te dizem o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Carl Jung alertou que elogios demais são um sinal de falsidade. Porque uma amizade de verdade precisa de coragem. Coragem de botar o relacionamento em risco, para te contar uma verdade que pode te chatear por um tempo, mas que vai te ajudar para sempre. Saca só a diferença em situações do dia a dia. Situação. Você está num relacionamento abusivo, mas se recusa a enxergar. O camarada verdadeiro chega junto e te confronta, aponta os sinais de abuso, mostra que está preocupado de verdade, arrisca te ver irritado, porque se importa mais com a sua segurança do que com a sua aprovação. E te manda um: mano, eu gosto muito de você para ficar de boa vendo você se destruir. O camarada falso fica pianinho, ou manda um: a vida é sua, você que sabe. Ele não quer ter o trampo de te ajudar, não quer correr o risco de você ficar pistola com ele. Então ele fica de boa, vendo você sofrer. Situação. Você tá para tomar uma decisão muito errada, que vai te lascar. O camarada verdadeiro te puxa de lado, te explica por que a ideia é furada, te mostra outros caminhos, pode até rolar um bate-boca, mas é porque ele quer te livrar de um problemão. O camarada falso concorda com tudo, apoia a ideia ruim, porque não quer confusão. E, para ser sincero, ele não está nem aí para as suas dores de cabeça. Quer só manter a paz na maciota. Situação. Você está começando a se afundar num poço sem fundo, bebendo demais, usando droga, se isolando do mundo. O camarada verdadeiro dá um toque, mostra que está preocupado, se oferece para te ajudar, insiste, mesmo quando você resiste, porque ele gosta mais de você do que da própria zona de conforto dele. O camarada falso faz vista grossa, ou até entra na sua onda, porque não tem estofo moral para te dar um help. Prefere ter companhia na hora da bad do que ter o trabalhão de te tirar dela. Carl Jung ensinou que os amigos de verdade são como um espelho sincero. Eles mostram verdades que você precisa encarar, mas que vive fugindo. E eles fazem isso não para te magoar, mas para te ajudar a evoluir. Os amigos falsos são como um eco vazio. Só repetem o que você quer ouvir. Te mantêm na ilusão, na negação, na mesmice. Uma mina me contou que tinha 2 amigas. A primeira concordava com tudo. Passava a mão na cabeça em cada reclamação. Apoiava cada escolha ruim. A segunda, às vezes, discordava. Dava um toque quando a mina estava errada. Desafiava uns pensamentos que não levavam a nada. A mina achava que a primeira era a melhor amiga, porque era mais fácil estar perto dela. Até que ela tomou uma decisão horrível, que a primeira apoiou e a segunda alertou. Essa decisão detonou a vida da mina por uns 2 anos. E foi aí que ela sacou Carl Jung. A amiga que a confrontava era a de verdade. A que concordava com tudo era falsa e perigosa. Carl Jung mandava um papo reto. Se você tem um camarada que nunca te contradiz, você não tem um amigo. Você tem um fã. E fã não salva a sua pele quando você está indo para o buraco. Ele só aplaude enquanto você se estrepa. Mas a 4ª diferença vai mudar a forma como você enxerga a lealdade. 4ª diferença: amigos verdadeiros te defendem quando você não está por perto. Já os falsos falam mal de você pelas costas. Carl Jung se aprofundou no estudo da lealdade e da traição nas relações humanas. E ele descobriu um sinal claro de amizade verdadeira. O que a pessoa fala sobre você quando você não está presente. Os amigos de verdade te defendem de corpo e alma.
Os falsos te detonam pelas costas, enquanto sorriem na sua frente. Carl Jung percebeu que essa é uma das formas mais cruéis de falsidade, porque você acredita que tem um aliado, você confia, você se abre. Enquanto isso, a pessoa está usando tudo que você contou contra você, em conversas com os outros, está inventando histórias sobre você, está te apunhalando pelas costas sem você nem imaginar. E o pior, quando você descobre, geralmente já é tarde demais. A sua reputação já foi pro beleléu, as mentiras já se espalharam e você se dá conta de que, durante todo esse tempo, você estava abraçado com um inimigo, achando que era seu camarada. Saca só as diferenças básicas sobre lealdade. Situação. Alguém está falando mal de você num grupo onde você não está. O camarada verdadeiro te defende na hora. Não deixa que falem mentiras sobre você. Corrige as informações erradas. Aponta suas qualidades. Protege a sua reputação como se fosse a dele. Você nem fica sabendo, porque ele já resolveu tudo antes de virar um problemão. O camarada falso entra na fofoca, aumenta uns detalhes, concorda com as críticas ou, na melhor das hipóteses, fica pianinho, não te defende, deixa que te destruam, depois te conta numa boa, como se não fosse nada demais. Já parou para pensar? Se a galera que te cerca, seus parças, são de verdade seus amigos? Ou seriam só camaradas de conveniência, esperando a brecha para te deixar na mão, te apunhalar pelas costas, ou te usar de escada? Carl Jung, um gigante da psicologia, dedicou anos a desvendar a diferença entre amizades verdadeiras e as que são pura fachada, e a conclusão dele foi de arrasar. A maioria das pessoas passa a vida inteira iludida, cercada de falsos amigos, sem nem desconfiar, porque esses amigos são mestres em disfarçar a realidade, até o momento em que você mais precisa deles. E aí, a verdade explode na sua cara. Eles nunca estiveram do seu lado de verdade. Vamos falar a real, sem lenga-lenga, mas com a profundidade que o tema merece. Vamos falar de sofrimentos de verdade, de baques que deixam marca, mas também de esperança e da chance de construir conexões que valem a pena. Um tom que mistura reflexão, um quê de confronto, afinal, a verdade pode doer, e uma pitada de espiritualidade, no sentido de buscar um sentido mais profundo nas nossas relações. Imagine a seguinte parada. Você manda um barro e vira fofoca entre os conhecidos, um amigo de verdade. Vai contextualizar seu erro, vai explicar as tretas que rolaram, te humaniza. Lembra a galera dos seus acertos, equilibra a fofoca, não deixa que te rotulem pelo seu pior momento. Já o amigo falso usa seu erro como se fosse novela, conta para Deus e o mundo, aumenta a história, faz piadinha, se diverte te zoando, alimenta a fofoca ao invés de te proteger. Que queimada, hein? Agora, pensa nessa outra. Você confia um segredo, uma fragilidade daquelas. O amigo de verdade leva para o caixão, jura que nunca vai contar para ninguém. Honra sua confiança como algo sagrado. Prefere morrer do que te trair. É parceiro para valer. O amigo falso, esse conta para outras pessoas, às vezes na hora, às vezes quando está de bode com você, usa suas fraquezas como arma. Quando lhe convém, é trairagem pura. Carl Jung já alertava, os amigos falsos são especialistas em duplicidade. Na sua frente, são perfeitos, amorosos, leais, mas pelas costas são venenosos, traiçoeiros, destrutivos. E você só saca a verdade quando alguém te conta o que andam falando. Ou pior, quando você mesmo escuta sem querer. Um cara me contou que descobriu sem querer que o melhor amigo dele, de 10 anos,
Falava mal dele constantemente para outras pessoas. Dizia que o cara era metido, egoísta, fariseu, espalhava segredos que o cara tinha confiado, inventava histórias maldosas. Tudo isso enquanto, na frente dele, era o melhor amigo do mundo. Quando o cara confrontou, o amigo negou tudo. Falou que eram mentiras, que a galera estava inventando para criar confusão, gaslighting clássico. Mas o cara tinha provas, prints, testemunhas. A verdade era inegável. O melhor amigo era inimigo disfarçado há anos. Sinistro, né? Carl Jung ensinou: amigos de verdade são iguais na sua frente e pelas suas costas. Lealdade total. Se te amam, te defendem sempre. Se te respeitam, falam bem de você sempre. Mas amigos falsos têm duas caras. Uma para você, outra para o resto do mundo, e a segunda cara é a verdadeira. Fique esperto. Carl Jung mandou essa. Quer saber quem são seus amigos de verdade? Pergunta o que eles falam de você quando você não está por perto. Porque boca que te elogia na frente e te detona por trás não é boca de amigo, é boca de traíra. Abre o olho. Agora, bora para a quinta e última diferença. A mais importante de todas. Quinta diferença. Amigos de verdade investem tempo de verdade em você. Falsos só aparecem quando precisam. Carl Jung sacou que tempo e atenção são as moedas mais preciosas da amizade. Amigos de verdade investem ambos sem miséria em você. Amigos falsos só dão as caras quando precisam de algo e somem quando não precisam mais. É puro interesse. Carl Jung descobriu que a amizade falsa funciona numa lógica de troca. A pessoa só te atura quando você oferece alguma vantagem imediata. Pode emprestar uma grana, pode dar um lift, pode fazer um contato profissional, pode te levar para zoar. Quando você não tem nada a te oferecer, ela vaza. E isso escancara a verdade nua e crua. Ela nunca ligou para você, ligava para o que você podia fazer por ela. Que crueldade! A amizade verdadeira se baseia em amor de verdade. A pessoa quer estar com você pelo que você é, não pelo que você pode fazer. Ela gasta tempo te conhecendo a fundo. Está presente sempre, não só quando convém. Saca só as diferenças bizarras no tempo que cada um dedica. O amigo de verdade te liga direto, só para trocar uma ideia, para saber como você tá, sem interesse nenhum, sem pedir nada, só para ter uma conexão genuína. O amigo falso, esse só te procura quando precisa, para pedir dinheiro emprestado, para pedir um favor, para resolver um problema dele. Quando você atende, ele é o maior camarada do mundo. Quando você não pode ajudar, ele sumiu, nunca mais aparece. O amigo de verdade te chama para fazer as coisas, para sair, para almoçar, para ver um filme, quer sua companhia, valoriza seu tempo, cria momentos inesquecíveis com você. O amigo falso jamais te chama, a não ser que precise de alguma coisa, ou todos os outros amigos estejam ocupados. Você é a segunda opção, opção de emergência, nunca a prioridade. O amigo de verdade te conhece como a palma da mão, sabe seus sonhos, seus medos, suas histórias, porque gastou horas conversando de verdade, fazendo perguntas, escutando de verdade. O amigo falso não sabe quase nada sobre você, porque nunca perguntou, nunca se importou. As conversas são sempre superficiais. Você pode estar sofrendo por dentro e ele nem nota, porque não presta atenção, tá nem aí. O amigo de verdade lembra das datas importantes, aniversário, datas marcantes, liga, dá os parabéns, te celebra, porque você é importante para ele. O amigo falso esquece tudo sobre você. Seu aniversário passa e ele nem se liga.
Você tem uma conquista daquelas e ele não sabe, porque não te acompanha de verdade, não tá nem aí para você. Carl Jung ensinou que dá para saber se uma amizade é de verdade observando como a pessoa te procura. Amigos de verdade te procuram sempre, sem precisar de um motivo, só porque se importam. Amigos falsos só aparecem para te usar quando querem alguma coisa. E aqui vai o teste final que Carl Jung propôs. Para de procurar a pessoa, para de ligar, para de chamar para sair, para de fazer esforço. E observe quem fica. Quem te procura sem você dar um alô, quem sente sua falta, quem se importa em manter a amizade. A resposta vai ser um choque, porque você vai descobrir que muitas amizades só existiam porque você corria atrás. Quando você para, elas morrem. E isso mostra que nunca foram de verdade. Eram só de um lado. Você fazia tudo. A outra pessoa só aproveitava. Uma mina fez esse teste. Ela tinha um bonde de 5 amigas. Durante um mês, ela parou de puxar assunto. Parou de organizar rolê. Parou de fazer esforço. Só ficou de camarote. Das 5, só uma a procurou. Só uma se tocou que ela estava sumida. Só uma se importou. As outras 4 nem sentiram falta, porque nunca estiveram presentes de verdade. A mina sacou que tinha uma amiga de verdade. E 4 conhecidas que ela sustentava emocionalmente por anos, sem receber nada em troca. Carl Jung abriu os olhos dela, e ela pôde finalmente gastar seu tempo e seu coração onde era valorizada de verdade. A proteção e o conselho final de Carl Jung. E aí, o que você faz agora que sacou essas 5 diferenças? Carl Jung ensinou uns mandamentos essenciais sobre amizades verdadeiras. Primeiro, qualidade sempre vale mais que quantidade. É melhor ter um amigo de verdade do que 10 falsos. Ficar sozinho de verdade é melhor do que ter companhia falsa. Segundo, repare nas atitudes, não nas palavras. Qualquer um pode dizer que é seu amigo. Amigos de verdade provam isso com atitude sempre. Terceiro, entenda que nem todo mundo merece sua amizade. Você não é obrigado a manter contato com gente que não te valoriza. Deixar ir é se cuidar. Quarto, não tenha medo de ficar sozinho por um tempo. Quando você se livra de amizades falsas, pode rolar um vazio, mas esse vazio é bom. Abre espaço para amizades de verdade chegarem. Quinto, seja o amigo que você quer ter. Antes de cobrar lealdade, seja leal. Comemore as conquistas dos outros. Esteja presente na tristeza. Seja presente. Fale verdades que são difíceis de engolir. Defenda seus camaradas pelas costas. Invista tempo de verdade neles. 6. Perdoe-se por ter acreditado em amizades fajutas. Você não foi ingênuo. Você foi esperançoso. Foi amoroso. Foi confiante. E essas são qualidades lindas, apenas direcionadas às pessoas erradas. 7. Entenda de uma vez por todas. Amizade verdadeira é coisa rara. E tudo bem. Carl Jung dizia que se você viver a vida inteira e encontrar uns 2 ou 3 chegados de verdade, pode se considerar abençoado, porque a maioria das pessoas nunca encontra nenhum. Carl Jung passou décadas estudando as relações humanas. E a conclusão dele foi simplesmente libertadora. Você não precisa de um monte de gente ao seu lado. Você precisa das pessoas certas, aquelas que celebram cada conquista sua, que aparecem quando o sofrimento te aperta o peito, que falam a verdade, mesmo que doa, que te defendem com unhas e dentes, que investem tempo real em você. Se você olhou para os seus parceiros atuais enquanto assistia a este vídeo e sentiu um certo desconforto, uma dúvida, uma tristeza, meu amigo, isso é sinal. Seu inconsciente está gritando que tem alguma coisa errada
E agora, sua mente consciente tem as ferramentas para dar nome a essa parada toda. Algumas amizades precisam sim acabar. Algumas precisam ser redefinidas como meros conhecidos de rolê. E algumas, aquelas raras preciosidades, precisam ser honradas e nutridas com todo o carinho do mundo, porque são um tesouro de verdade. Amigos falsos vão te usar como escada, vão te diminuir, vão te trair, vão te abandonar. Mas amigos verdadeiros vão te salvar, vão te dar o maior apoio, vão te desafiar a ser uma pessoa melhor, vão te amar de verdade. E você merece os verdadeiros, não aceite nunca menos que isso. Carl Jung acreditava piamente que cada pessoa merece ser vista, valorizada e amada de forma autêntica. Nada de ser uma coisa da boca para fora, nada de amor condicional. Nada de relações puramente transacionais. E se as pessoas ao seu redor não fazem isso, você tem toda a permissão do mundo para deixá-las ir, para escolher uma solidão saudável em vez de uma companhia tóxica, para esperar pelos amigos que realmente te merecem. Porque no final das contas, a maior sabedoria que Carl Jung nos deixou foi essa: é melhor caminhar sozinho em autenticidade do que acompanhado em falsidade. E quando você escolhe a verdade em vez da conveniência, quando você escolhe a qualidade em vez da quantidade, quando você se escolhe em vez de relações vázias, você finalmente abre espaço para amizades que não apenas enchem sua agenda, mas que enchem a sua alma. E essas amizades, as verdadeiras, valem mais do que 1000 falsas, porque você pode ter o mundo inteiro ao seu lado e ainda se sentir completamente sozinho. Ou pode ter uma pessoa, apenas uma, que realmente te vê, te conhece, te ama e nunca mais estar sozinho de verdade. Escolha bem quem você chama de amigo, porque esse título é sagrado e só os verdadeiros merecem carregá-lo.